63, questão 4. Uma criança, brincando, mergulha até o fundo de uma piscina, levando uma garrafa de Coca-Cola tampada contendo ar no seu interior. Sabendo-se que a massa da garrafa plástica tampada corresponde a 32 gramas e que o seu volume é aproximadamente 640 mililitros, 640 mililitros, considerando-se apenas o seu volume interno e desprezando o volume do invólucro plástico, qual a força resultante e a aceleração que atuará nesta garrafa, respectivamente, logo após ser solta pela criança no fundo da piscina? Considere G igual a 9,8 metros por quadrado e a densidade da água como 1 grama por centímetro cúbico. Deixa eu pensar. Piscina, lá no fundo da piscina, a criança levou uma garrafa lá. Ele me deu a massa da garrafa e me deu o volume. Que forças atuaram na garrafa quando ela estiver lá embaixo? Tem o peso e o empuxo. Nitidamente o empuxo vai ser maior, né, do que o peso. Concorda comigo? Vamos calcular o valor do peso? O peso é M vezes G. Qual é a massa? 32 gramas, que é 0,032 quilogramas, vezes a gravidade, que é 9,8. Eu tô louco para usar 10, cara. Se bem que tem ali uma diferença de uma casa após a vírgula, tá vendo? Ali de 5,96 para 5,90, isso me dá medo. Eu vou deixar de ser vadio, vou usar 9,8. Peso igual, olha que bela tarde! 98 vezes 32, 16 vai 1, 18 mais 1, 19, 3 vezes 8, 24, vai 2, 27, 28, 29, 6, 13 foi 1, 10 pontos foi 1, 3. 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Então deu 0,3136 newtons. Esse é o peso. Vamos calcular o empuxo? Empuxo ρ vezes G vezes V. O ρ é o da água onde o cara está mergulhado, 1000 kg por metro cúbico. Já converti 1 grama por centímetro cúbico em quilogramas por metro cúbico. Gravidade, 9,8. Volume, a minha vontade é usar 10, né? Vamos ser vadio. Volume, ele falou que o volume é 640 mililitros. Eu queria que fosse 100 metro cúbico, para ficar tudo no sistema internacional, para ficar padrão, Ninja Mutante Power Plus. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Mililitro é o mesmo que centímetro cúbico, então é 640. Para eu passar para metro cúbico, eu tenho que dividir por 1000 e dividir por 1000. Ou seja, multiplicar por 10 na menos 6. 640 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Empuxo é igual 10 na 3 com 10 na menos 6 vai dar 10 na menos 3. E eu só vou ter que fazer então 98 vezes 64. 98 vezes 64, que vai dar o dobro, né? Vai dar o dobro dessa multiplicação aqui, né? Que é 98 vezes... Concorda comigo? Já estou arrependido de fazer essas multiplicações. Depois eu te explico por quê, mas tudo bem, vou me perdoar. Vai dar o dobro. Vai dar então 6.272 vezes 10 na menos 3. 1, 2, 3. O empuxo ficou igual a 6,273 newtons. Mas ele não perguntou nada disso, ele perguntou qual é a força resultante. Como é que se calcula a força resultante entre o peso e o empuxo nesse caso? Quem menos quem ou quem mais quem? Parabéns. Maior menos a menor. Eu ia fazer assim, ó, quem é a resultante entre essas? Posto que a maioria diria... Quanto é que é a força resultante? 7 newtons, né? Certo? Com número é fácil, com letra a gente dá uma travadinha, né? Mas aí é menos P. A força resultante vai ser 6,273 menos 0,3136. A força resultante fica igual... Pois não.
Esse aqui? Não. Ah, não, aqui foi Alzheimer mesmo. Foi de tanso. Vamos ver como é que ficou? 6,2272 menos 0,3136. Aqui tem um zerinho, 10 menos 6 é 4, aqui ficou 1, 11 menos 3 é 8, aqui ficou 6, 6 menos 1 é 5, pega emprestado, 11 menos 3 dá 9, 5 menos 0 dá 5. Então a força resultante é 5,9584, aproximadamente 5,96. Tinha alguma outra com esse valor? Não, né? Então já daria para achar a resposta. Porém, o que custa fazer um física, meu amor, para poder achar a aceleração, né? Segundo a lei de Newton. A força deu 5,9584. A massa do objeto era 0,032. 0,032 vezes a aceleração. 5,9584 dividido por 0,032 é igual a igual as casas, elimina a vírgula. 4 casas, tem que botar um zero a mais, 320, essa vai ser a divisão. Vai dar 1, 320, subtrai, sobra 5, 7, 2, abaixa o 8, 9 vezes 8 vai passar, né? Então vai dar 8, 0, 16 vai 1, 24 mais 1, 25, 8, 15 menos 6, 9, 6 menos 5, 1, abaixa o 4, 3 vezes 6, 18, eu acho que 6 então é bom, dá 0, 12 foi 1, 18 mais 1, 19, sobra 64, vírgula abaixo 0, 5. 2. Então a aceleração deu 186,2 metros por segundo ao quadrado. Eu lembro, cara, no meu espanto, quando eu botava uma bola debaixo d'água e soltava. O poder com que ela vinha para cima, a velocidade com que ela vinha para cima. Está explicado, olha só a puta aceleração que dá. E esse dado é bem realista, cara. O dia que tiver oportunidade, pega uma garrafa Coca-Cola, mergulha na água, dessas pequenas ainda, 640 ml, né? Pega uma dessas de meio litro, mergulha com ela vazia, fechadinha, e solta ela lá embaixo para tu ver o sacão que ela dá para cima. Então é uma questão bem realista. Altas escolhas. Confirmamos a letra D. Confirmamos a letra D. Show de bola. Seria legal tu fazer com 10 metros por segundo quadrado só para sentir, né? Se tu conseguiria corrigir o resultado depois. Porque tu vê, o resultado não ia ser fácil de corrigir, porque o empuxo ia aumentar mais do que o peso, né? Então o resultado ia ficar bem para cima. Não? Teria que ver quanto para ver se valeria a pena a gente ter usado a 9.8. Muito obrigado, querida. Show. O que mais, galerinha? As 6 dessa mesma página? Eu vou fazer o processo. Vamos que vamos! A única coisa de relativamente novo que teve foi pedir aceleração, né? Fazia tempo que a gente não fazia um física, meu amor, né? Certo? Segundo a lei de Newton. Ano passado a gente fez bastante, mas esse ano a gente não tinha feito muito ainda não. Nem sei se a gente já tinha feito. Questão 6 da mesma página, uma bela tarde para aprender física. No interior do grande reservatório, despeja-se água a razão constante, enquanto o nível da água sobe, a mola sobre a qual a boia está apoiada se ajusta, conforme a sequência de figuras apresentadas. Então tu vê, né, tinha um reservatório, no começo não tinha água, a boia estava ali apoiada por uma mola, à medida que a água começou a cair lá no reservatório, essa boia começou a flutuar e começou a esticar a mola, como era de se esperar. Dados, gravidade 10, esse cara tudo bem, 10 metros por quadrado. Densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Massa da boia, 100 gramas, cuidado, em 0,1 kg. Volume externo da boia, 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Letra A. Faça o esboço do gráfico que representa os valores da força exercida pela mola em função do tempo,
desde o momento em que se inicia o preenchimento do tanque até o momento em que o tanque fica completamente cheio. Legal. Olha, pelo que eu estou vendo, ele quer que eu faça a força que atua na mola em função do tempo. Tu concorda que se eu estou despejando água aqui dentro numa razão constante, faz sentido que a água suba numa razão constante? Seria um absurdo, né? A água começar a subir devagarzinho, de repente a água começa a subir um monte, se a torneira está despejando a água de maneira constante, né? Então tu vê, eu sei que essa altura sobe de maneira constante, mas tu percebe que no começo a mola está tendo que fazer uma força no sentido oposto ao do peso do objeto. Concorda comigo? A mola no começo, como a boia está ali parada, tem um peso puxando a boia para baixo, então a força elástica vai atuar para cima, né? Concorda comigo? Só que no começo a água não bate na mola, na boia. Então nessa primeira subida aqui da água, a mola continua fazendo a mesma força, né? Então tu vê, no começo a força é constante nos primeiros minutinhos. Quando a água bate na boia, certo? Começa a surgir uma nova força, o empuxo. Começa a surgir uma nova força, o empuxo. Quer dizer então que no começo a força elástica vai diminuir à medida que o empuxo vai aumentar. Concorda comigo? Agora, como que esse empuxo diminui? Como que essa força elástica diminui? Então vamos lá, vamos escrever. Aí começou a surgir um empuxinho, no começo pequenininho, porque está deslocando pouca água por enquanto. Antes a fórmula era força elástica igual ao peso, e ficou assim durante o tempo. Então a força elástica era igual ao peso da mola. Aí depois de um tempo que a água começa a bater na boia, começa a tentar erguer a boia, só que no primeiro momento a boia não vai se mexer, porque quando surge o empuxo, a equação fica empuxo mais força elástica igual ao peso. Então a força elástica fica sendo peso menos empuxo. Então a força elástica, ela no começo dá uma diminuída, depois de um certo tempo, só que deixa eu ver como que ela diminui. Será que ela diminui linearmente? Peso é M vezes G, não vai sofrer alteração. E empuxo é ρ vezes G vezes V, né? Na hora que a água começa a subir, o volume que a boia afunda cresce linearmente no começo. Então, já que esse cara cresce linearmente, é uma reta com um coeficiente angular negativo, né? Vai decrescer linearmente. Chega uma hora que a mola vai passar pela sua posição de equilíbrio, né? Porque ela estava espremida pela boia. Quando a mola passar pela sua posição de equilíbrio, é o momento onde ela não vai fazer força, né? Certo? Então vai chegar uma hora que a força elástica fica zero. Por que ela fica zero? Porque o empuxo se iguala ao peso. Então chegou uma hora que a mola não precisa mais fazer força. Porém, tanto que a figura 2 mostra que a boia, no começo, né, ela dá uma flutuadinha, a mola então vai ter um momento que ela vai parar de fazer força, só que daqui a pouco, quando a boia afunda, aí em vez de eu estar espremendo, eu comecei a esticar a mola, né? Então vai chegar uma hora que a força elástica vai começar a atuar para baixo depois de ter zerado. Aí a equação ficou diferente agora. A equação ficou empuxo é igual a peso mais força elástica. Então a força elástica agora seria o empuxo menos o peso. Então nesse caso, ou até, né, já que a gente está fazendo o gráfico, mesmo que eu mantivesse a mesma equação, que a força elástica é o empuxo, sem problema nenhum, eu poderia fazer assim, ó, que a força, que é o empuxo
menos a força elástica, sem problema nenhum. Meu Deus, que Alzheimer, mais passa menos. E menos P. Sem problema, vamos... Eu estou me enrolando para explicar mesmo. Confesso. Quer ver? Olha só como eu vou fazer vocês entenderem essa situação. Eu estava com preguiça de fazer os desenhos, e pelo contrário, de fazer mais desenho do que a Priscila fez. Aí vocês vão entender. E não vou nem falar nada, vocês mesmos vão concluir. No começo começa a entrar água, né? E não acontece nada, né? Começa a entrar água e não acontece nada. Por isso que nesse caso o peso era igual à força elástica, né? E como a água estava subindo e não estava encostando na boia, a força elástica era o próprio peso. Fel, força elástica. Era o próprio peso, né? Certo? Atuando para cima, inclusive, para suportar o peso. E eu estou dizendo que para cima é mais. Tudo bem? Beleza? Vai ser um trabalho em duplo. Pode ser metade. Beleza? Não, na verdade, como eu não tenho necessidade. Se fosse uma provinha, a gente faria, mas como eu trabalhinho, não vai ter necessidade. Esse tá fresquinho, tá saindo fresquinho teu trabalhinho, meu querido. Então, olha só. Quando a água bate na boia, começa a erguer a boia. Só que a boia vai subindo junto com o nível d'água. Tem um momento ainda que a mola está fazendo uma certa força. Porque ela não está na posição de equilíbrio original dela. Está vendo? Quando a boia nem estava apoiada por ela. A partir dessa linha, a partir do momento em que a boia ultrapassou essa linha, que era a posição de equilíbrio da boia, a água já está ali, né? A partir desse momento a mola começa a fazer força no sentido oposto. Concorda comigo? Porque antes a mola estava comprimida, então ela fazia força para cima. Quando a boia começou a ser erguida pela água, a força elástica foi diminuindo. Vocês tinham concordado isso comigo, né? Até porque quando o empuxo começa a atuar para cima, certo? Originalmente era assim, né? Força elástica e empuxo igual ao peso. Empuxo mais força elástica igual ao peso. Isso era nessa situação aqui ainda. Certo? Então a força elástica, que é o que eu quero fazer o gráfico, mais passou menos é o peso menos o empuxo. O peso é constante, empuxo é ρ vezes g vezes v. O ρ é o da água, o g é a gravidade. A única coisa que pode mudar é o volume submerso da boia, né? Certo? À medida que começa a aumentar o volume submerso da boia, aumenta esse número, diminui o peso, então isso aqui é uma reta decrescente. Equação de primeiro grau, coeficiente angular negativo, por isso que foi diminuindo, né? Aí eu expliquei para vocês que vai chegar uma hora que a boia vai estar bem naquela linha onde a mola não está fazendo força nenhuma, né? O que está acontecendo nessa situação? Nessa situação está ocorrendo um equilíbrio apenas entre o peso e o empuxo. A mola não é necessária naquele momento para fazer a boia flutuar. Concorda comigo? Tanto que a mola se estica como se não tivesse nada sobre ela. Esse é aquele momento do gráfico, o momento onde a força elástica caiu a zero. Quando passa desse momento e eu começo a levar a mola para a posição além da posição de equilíbrio dela, quando isso acontece então, agora eu vou ter que aumentar ainda mais o meu volume submerso. Né? Por quê? Porque agora as forças que estão atuando para baixo é o peso e a força elástica que estão atuando para baixo. E o empuxo é que vai combater eles nesse momento. Certo? Mudou um pouco a equação entre os vetores, né? Ficou os dois vetores para baixo, peso mais força elástica, é igual ao empuxo. Então a força elástica vai ficar o empuxo menos o peso. A força elástica fica igual μ vezes g vezes v, é ρ, desculpa, então usando ρ, menos peso. O peso é constante, não é, gente? Só que o volume submerso está aumentando, ó. Antes não estava tão afundado, agora já está
mais afundada. Como a força elástica era para cima, eu estava chamando de mais, e agora ela passou a atuar para baixo, eu tenho que chamar ela de menos, por isso que o gráfico continua descendo. Ó. Só que chega uma hora que a mola puxa tanto o corpo para baixo, que a boia fica completamente afundada, né? Tu concorda que a partir do momento que a água ultrapassou o nível da boia, agora não tem mais o porquê o empuxo aumentar? Porque já atingiu o volume submerso máximo. Então, a partir desse momento, a força elástica também para de crescer. Cara, é uma das questões mais bonitas que a gente fez esse ano, cara, pensando em dinâmica e misturando com a matéria de hoje. Bicho, tu bota pro cara fazer esse... Nem sei se eu sentei. Ainda estou desconfiado, estou meio temeroso, estou meio encagaçado. O certo é fazer aquela sessão, pergunte ao doutor ainda, para ver o que o doutor diz. Estou bem confiante, na verdade, mas eu tenho que duvidar um pouco de mim, né? Não posso ficar dizendo, é assim, acabou. Questão top. Pergunta de repente com outro cara de física, às vezes vale a pena. Pô, o professor faz isso aqui para mim só para me perguntar, de repente uma aula particular, uma vez na vida na morte, pô, o professor faz isso aqui. Essa é uma questão foda, cara, dá trabalho fazer essa questão. Que pedida, hein? Que pedida. E tem mais pergunta. O cara não está satisfeito. Faça um esboço gráfico que representa os valores da força exercida pela mola em função do tempo. Desde o momento em que inicia o preenchimento do tanque até o momento em que o tanque fica completamente cheio. O finalzinho, então, quando a boia já estava mergulhada, tu vê, é um pouquinho só aqui, então eu vou diminuir aqui. Só um pouquinho que a água passou da boia. Então, só naquele finalzinho a força elástica ficou constante. Letra B. Determine a intensidade da força máxima sobre a mola quando a boia ficar completamente submersa. Quando a boia fica completamente submersa, o empuxo para cima vai ter que se igualar ao peso mais a força elástica. Então a equação é essa aqui mesmo. Vamos calcular. Força elástica máxima. Empuxo, ρ vezes G vezes V. Peso, M vezes G. O ρ, 1000. Gravidade, 10. O volume, 10 na menos 3. O volume total da boia. Massa, 100 gramas, 0,1. Gravidade, 10. Fel, igual. 10 menos 1. Força elástica máxima, 9 newtons. 9 newtons. Ó, o gráfico ainda não está com um esboço muito honesto. Por quê? Porque no começo a força elástica é igual ao peso. E o peso é só 1 newton, né? Concorda comigo? Então ainda, agora que eu fiz os cálculos, eu posso não só fazer um esboço, como eu posso ser mais honesto. Ó. Dizer que no começo ela valia 1 newton, começou a decrescer, passou pelo zero, mas depois foi até 9 newtons no sentido oposto. E se manteve um pouquinho constante até o tanque ficar completamente cheio. Então agora eu estou fazendo um esboço mais honesto. Ó. Foi de 1 newton até 9 newtons no sentido oposto. Hoje já melhoramos o nosso gráfico. O que aconteceu naquele momento mesmo? A boia passou pelo ponto de equilíbrio da mola. Aí a mola não fez força mais naquele momento. Naquele instante. Tá? Essa aqui vocês querem que vocês me peçam quando tiver a apostila para a gente ver o que o doutor fez. Certo? Para a gente comparar com a solução. Ah, que pedida. Só antes de ir embora, deixa eu dar uma dica aqui pro colega. Sentir mal. O que é?